Fala moçada, AceroCast no ar mais uma vez e hoje eu tô aqui com o Luiz Fernandes da Bayer. Satisfação, Luizão? Satisfação é nossa, Natan. Como é que você tá? Cara, feliz demais de estar aqui, né, de estar tendo essa oportunidade que a Acero, parceira de longa data que a Bayer tem, de poder estar aqui com você, que é uma referência para todos nós que estamos aqui no agro, estamos na área comercial, a gente gosta de te acompanhar sempre. Que bom, irmão, fico feliz. feliz. Uma tirada legal, então assim, para mim está sendo uma honra estar aqui com você. Que eu fico feliz, cara. Que bom que você acompanha a gente lá dentro desse trabalho, mas hoje não estamos aqui para falar do Natan, cara. Hoje eu quero conhecer outros profissionais. Eu faço essas rodadas a nível Brasil, eu fico muito feliz de poder estar conectado com grandes profissionais, com grandes empresas. Hoje a gente está aqui com a Acero, hoje a gente está aqui com a Bayer também. Sim. Mas, Luiz, eu não quero falar aqui somente da Bayer, eu não quero falar somente da Acero. Eu quero falar também do Luiz, né? Quem que é o Luiz? Quem que é o nosso representante aqui da Bayer? Da onde que o Luiz vem? Qual que é o trabalho que ele faz? Quanto tempo de mercado? Formou aonde? Então, conta um pouquinho para nós da tua trajetória aí, só para a gente poder começar essa prosa boa aqui. Rapaz, vai logo do Luiz. Bom, Natan, cara, eu sou um profissional assim de 17 anos de trajetória, de carreira. Hoje estou como representante técnico de vendas na Bayer, né, que me orgulha muito de estar, né, representando essa empresa e de estar dentro dessa função. Justo. Porém, nesses últimos, digamos que 16 anos, eu trilhei mais por meios técnicos dentro da carreira que eu construí. Trabalhei por 15 anos, né, numa grande empresa multinacional também, digamos que concorrente da que eu estou hoje. Uhum. Nesse meio tempo eu estava com desenvolvimento técnico de mercado, muito focado na cultura do café. O famoso DTM. O famoso DTM. E assim, cara, eu assim, gostava muito, né, de poder trabalhar aquilo que eu estava fazendo, porque eu unia algumas paixões que eu tenho. Já começa pela cafeicultura. E eu, assim, eu tive a grata satisfação de poder trilhar por boa parte da cafeicultura do Brasil. Uhum. Nós somos o maior produtor de café do mundo e a gente tem diversas cafeiculturas dentro de um Brasil só. Então, assim, trabalhei com café conilon, trabalhei com café arábica da região das Matas de Minas, que é uma região mais de montanha, uma cafeicultura mais manual. Trabalhei com café do norte de Minas, café da Bahia, e mais para o final do meu período de função dentro dessa empresa, eu estava alocado aqui no sul de Minas, certo? Uhum. E desenvolvendo o mercado com cafeicultura. Meu último ano na empresa, eu fiz uma migração horizontal, na mesma função, porém fui trabalhar com cereais, fui me aventurar nos cereais, eu acho que eu já tinha dado uma contribuição boa no café, com a empresa e tudo, e foi bom pra caramba pra mim, né? E, cara, resolvi assim, sair um pouco da zona de conforto. Tava muito bom, para ser verdade. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu precisava, assim, de me desafiar. E eu consegui, cara. Encontrei esse desafio e meio que virei como se fosse um consultor apenas de um grupo de produção grande que tem no Espírito Santo. Uhum. Voltei para o Espírito Santo e tava lá dirigindo as operações agrícolas desse grupo. Legal. E, cara, para mim foi um ano que valeu por 10. Porque a gente fica um pouco enviesado quando você fica muito tempo na função técnica de uma empresa multinacional do ramo de defensivo químico. Eu imagino. Você estuda de forma muito profunda e parece que a tua cabeça se molda muito para aquilo, né? Muito. E assim, como eu sempre gostei da parte técnica, eu queria também evoluir, expandir um pouco meus horizontes na parte técnica, porém em outras facetas profissionais. E aí nesse grupo eu tive de fato essa oportunidade de poder fazer isso, entrar um pouco na parte de nutrição, na parte de irrigação, fertirrigação, entender um pouco do portfólio de outras empresas, não apenas daquela que eu tinha construído com muita solidez uma carreira. Isso aí foi muito bom. Porém eu não consegui conectar o meu profissional com o meu pessoal e eu não consegui levar minha família para estar comigo. Então assim, foi um ano que de fato me desafiou, como eu falei para você, em todos os aspectos, né? E, cara, entregamos lá uma safra, foi uma safra bacana, sou muito grato, né, a essa família que evoluiu muito, cresceu muito, são gigantes hoje aí, pensando no cenário de produção do agro, do Brasil, por quem eu tenho muito respeito e carinho. E saí, né? Também saí e voltei para perto de quem realmente eu
a gente nunca pode deixar longe que é a nossa família. Justo, né? Concordo. E já falando um pouco de família, né, já que a gente vai conectar muito com esse pessoal, né, eu sou casado, minha esposa é dona de casa, então assim, ela dedica a vida dela para a nossa família, para cuidar dos nossos filhos, para cuidar de mim. E me dá condição de estar aí. Cara, deixa eu aprofundar um pouco nisso, porque é bem legal esse lado que você está comentando, porque a gente sabe muito bem que o profissional que trabalha na área comercial ou na área técnica, ele tem uma rotina de trabalho que ela é muito intensa. Sim. E a gente fala assim, eu vou sair um pouco mais tarde hoje, a gente acaba saindo 5 horas da manhã, né? A gente fala assim, eu vou voltar mais cedo e acaba chegando 10 horas da noite, às vezes 11 horas, né? Dorme pouco. E essa rotina ela é intensa, principalmente em período de colheita, período de plantio, períodos de manejo, então assim, é o tempo todo. Período de campanha comercial. Principalmente dentro das campanhas comerciais. Mas assim, Luiz, o que eu queria te perguntar, cara? E você pegou num ponto bem forte, mas assim, o que tu acredita que a tua família já abriu mão? Você falou que a tua esposa é dona de casa. O que você acredita que a tua família já abriu mão para você estar fazendo aquilo que você faz hoje? Cara, é meio forte falar isso, mas eu sinto que abriu mão de tudo, cara. Tipo assim, a minha esposa está dona de casa, mas quando eu conheci ela era uma esteticista de mão cheia. Olha só. Né? Ela deixou a família dela lá no Espírito Santo para mudar junto comigo e seguir a minha rotina de engenheiro agrônomo de multinacional. E assim, isso aí, você vê a pessoa que você ama abdicar do sonho dela para viver o seu, então isso aí traz uma responsabilidade muito grande, né? E faz a gente querer ser bom naquilo que você faz. E não necessariamente que eu me sinta bom no que eu faço, mas eu quero melhorar todo dia um pouco mais. Justo. Né? E então, assim, nesse processo do meu retorno do Espírito Santo para cá, eu procurei primeiramente me reconectar com eles e tudo, e fiquei naquele ato profissional, né? Falei, cara, e agora, né? O que eu vou fazer? Será que eu volto de novo para essa rotina mais corporativa que eu estava acostumado? Será que eu me lanço como um consultor particular, independente e tudo? E assim, tranquilo, cara. As coisas foram acontecendo de forma muito orgânica. E depois de uns 30, 45 dias nesse período sabático que eu me dei para eu poder me dedicar mais para os meus filhos, né? A Liz tem 5 anos, tem 6 na época, hoje tem 6, na época tinha 5, o Léo hoje tem 3 anos. E eu tive, né, um contato, né, com um regional de vendas no qual hoje eu me reporto, que é um cara fantástico, dentro dessa empresa que eu sempre admirei muito, mas sempre via do lado de lá, né, como concorrente. E, cara, vai fazer 6 meses que eu tô, né, integrando a equipe de vendas da Bayer, fico dentro de uma regional exclusiva de café, então pude voltar a trabalhar com café dentro de uma empresa fantástica que está assim numa evolução técnica violenta, pensando em portfólio para café, podendo morar na cidade que eu já morava e assim, fui super bem recebido pela regional no qual eu integro. Que bom. Então assim, deu certo, sabe? As coisas foram fluindo e graças a Deus, cara, cada um dos passos que eu dei, o rebote foi sempre positivo. Por mais que às vezes pensasse assim, cara, mas será que eu fiz uma escolha certa quando eu pedi pra sair? Eu entrei num lugar legal. Eu acho que é uma cobrança que todo cara que tem responsabilidade se faz, né? Sim, exato. Eu acho que é isso, né? A gente trabalhar duro, honrar o que você fala, ter ética de onde você tá, né? Trabalhar em cima das propostas de valor da empresa que você está trabalhando. Você não precisa de ficar falando mal de produto A, B ou C, ou de empresa A, B ou C. Não é assim que funciona para mim. Não vou falar também que, né, que eu sou um cara brilhante, mas eu acho que dá certo fazer desse jeito, entendeu? É ética profissional, né? Esse ponto de vista ainda, pegando nesse ponto da família, que eu acredito que talvez é o que mova a maior parte como eu falo assim, dos profissionais dentro do nosso mercado.
Você leva isso como uma cobrança pessoal? Toda essa escolha, por exemplo, que a tua esposa acabou fazendo para poder te acompanhar e daquilo que teus filhos também passam junto contigo dentro da realidade de vocês, você leva isso como uma cobrança ou você leva isso como um impulso? Eu acho que meio que vou fazer um mix das duas coisas. Eu não vou falar uma cobrança pessoal, mas eu vou falar assim, uma cobrança natural. Por quê? Se fosse uma coisa pessoal, uma cobrança, meio que parece que você já acorda tendo que fazer algo que você está sendo cobrado e se você não entregar, você está enrolado. Cara, não. Tipo, a minha esposa, ela nunca ficou expondo a condição dela de ter abdicado mão de uma vida profissional para viver a minha, sabe? Legal. Então, assim, ela tá engajada junto comigo, ela comemora as coisas que dá certo comigo, eu trago ela junto comigo. Então, assim, nós somos parte de um time, eu enxergo desse jeito, sabe? E sorte a minha que eu tenho ela e que ela entende e me dá essa condição, entendeu? Então, assim, Justo. nunca teve aquela cobrança, tipo assim, ó, faz isso porque eu tô te dando isso. Eu abri mão disso, então agora eu quero isso aqui. Não existe isso. Então, existe uma cobrança? Claro que tem, mas é uma cobrança que eu enxergo assim, uma cobrança de homem, de pai, de uma pessoa que precisa de acordar todo dia, fazer aquilo que se propôs a fazer, voltar seguro para casa e entregar o sustento da família. Concordo. É isso. Então Concordo. é mais ou menos assim. Concordo. E vamos pensar assim, daqui 10 anos, lá a Alice vai estar com... Liz. Liz? Eu tinha entendido a Liz, perdão. Liz. A Liz vai estar com... Assim. A Liz vai estar com 16 anos. E o Léo vai estar com 13. E o Léo vai estar com 13. O que você gostaria que a Liz e que o Léo pensassem do pai deles daqui 10 anos para frente? Cara, eu gostaria que, assim, que eles olhassem pro pai e tipo assim, quisesse fazer o que eu faço, ver que os passos que eu trilhei foram bons, que os erros que eu tive não foi por querer, era mais querendo acertar do que errar, mas às vezes acontece que a gente erra, a gente é humano, né? Sem dúvida nenhuma, se algum deles, ou talvez até os dois quisessem engenheiro agrônomo, eu vou achar fantástico, porque meu pai era, então eu nunca tive dúvida do que eu queria ser. Você carrega isso, né? Então isso aí pra mim é algo assim, é algo muito sanguíneo, né? E assim, ter, independente de questão financeira, independente de cargo de empresa, independente de que empresa estarei, né? Espero que ainda nessa que eu estou, porque eu tô curtindo demais a viagem. Mas 10 anos é muita coisa, né? Mas quem sabe. É uma viagem, mas tem que aproveitar. Exato. E dependendo, assim, sempre olhar pro pai e ter orgulho, sabe? Independente de onde esteja, em que cargo eu esteja fazendo e tudo mais, falar assim, cara, esse aqui é meu pai. Show. É meu pai, então, assim, eu amo ele, gosto do que ele faz, ele é engraçado, ele é uma pessoa assim, assim, assado. Eu não quero que eles tenham vergonha do pai daqui 10 anos. Não, certo? lógico. Isso com certeza. Mas isso aí só vai acontecer de acordo com as minhas atitudes. Então, eu quero continuar fazendo o que estou fazendo. É isso. Justo. Vamos pensar assim, Luiz. Você falou que você teve alguns momentos na sua carreira, períodos de hiato, às vezes uma dúvida que bate, né? Esse talvez tenha sido o momento mais difícil que você passou, dentro da tua carreira toda? Profissional? Cara, é estranho falar, mas eu posso te dizer que não. Não foi? Não foi. Olha só. Não foi, Natan. Pelo seguinte, cara, eu vou dizer qual foi o mais difícil e o porquê que esse não foi. Legal. Por mais que eu acordasse e falasse assim, cara, eu tô desempregado, mas não era uma coisa que me abafava. O momento mais difícil da minha carreira foi assim, quando eu já estava com 12, 13 anos na empresa que eu trabalhei anteriormente, já desenvolvendo aquela função, porque o meu crescimento sempre foi horizontal, sabe? Você entrar como júnior e ir galgando até você chegar especialista. E eu fiquei esse tempo todo porque eu quis ficar. Tinha propósito no que eu estava fazendo. Eu gostava de ser DTM de café naquela empresa. Ela me dava condição para eu fazer o que eu queria e as coisas, os projetos que eu participava,
tudo assim, me acendia as chamas safra após safra, mas chegou um momento que esse sim foi o período mais difícil, que é aquele período que você, tipo assim, você já construiu, você já fez, eu enxergo muito o ciclo, sabe? Sim. Então, assim, eu senti que terminou meu ciclo. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu não me enxergava por mais 20 anos sendo um DTM de café. Fazendo aquilo. Por mais que a empresa quisesse, por mais que os RTVs que eu atendisse adoravam meu trabalho, por mais que as coisas estavam acontecendo dentro do escopo da minha função. É meio que você ter tudo e não ter nada. Esse período, para mim, foi o mais difícil. Entendi. Foi um período, assim, de uns 2 anos que você começa a relutar de acordar para você fazer aquilo de novo que você fez ontem e saber que amanhã você vai fazer o que você está fazendo hoje. E assim, as coisas não aconteceram lá, não foi pelo meu querer, é porque realmente não aconteceu. Uhum. E tá tudo certo. Uhum. E eu tenho certeza que, igual aconteceu comigo, tem um monte de colega que está nos assistindo que às vezes está passando por isso. Uhum. E assim, a minha tomada de decisão aí já é responsabilidade minha, mas voltando para sua pergunta, esse período aí que, pô, saí de uma, entrei na outra, não deu certo, voltei, fiquei desempregado. Cara, de verdade, em nenhum momento eu pensei que eu ia, assim, não ter uma outra oportunidade boa. Uhum. Não pensei, cara, de verdade. Agora deixa eu complementar. Por que você não pensou que em nenhum momento você não teria outra oportunidade, não teria uma chance nova dentro do mercado? Cara, porque uma coisa que é um mantra pra mim, assim, independente do que você tá fazendo, onde você esteja, cara, trabalhe com ética, Uhum. sabe? É igual eu tava falando. E esse mundo nosso, a gente sabe o quão competitivo que ele é. Nossa, Mas demais. é muito. E, cara, você consegue ser competitivo sem precisar de falar mal do outro. Claro que consegue. Entendeu? É sabendo se posicionar como um profissional. Sabendo se posicionar, sabendo se comunicar, sabendo o que você tá vendendo, sabendo o que você tá ensinando, sabe? Eu falo que, graças a Deus, cara, assim, é por isso que me tranquilizava. Eu tinha certeza que eu ia ter portas abertas de outras empresas, inclusive na que eu saí. Olha só. Então, assim, e sempre gostava, e isso aí, a carreira do DTM ajuda a você criar um networking legal e ter relacionamento com muitas pessoas. E eu tinha também. Então, assim, cara, eu sabia onde é que eu poderia me escorar, eu sabia com quem que eu poderia conversar, eu sabia que as coisas iam acontecer. Uhum. Então, esse de fato não foi um período que me abafou, não mesmo. Legal. E as coisas aconteceram, cara. Sabe? E é o que eu tava falando. Do mesmo jeito que às vezes tem muita pessoa que tá meio ansiosa, o que vai acontecer na vida e fica com medo de tomar uma decisão, pode tomar, né, se você tiver realmente muita consciência do que você está fazendo, mas ao mesmo tempo, se você trabalha duro, se você tem ética no que você faz, se você honrou seus compromissos, o mundo eu ainda acho que é de mais pessoas boas do que ruins. Concordo. Então, eu ainda tenho total convicção que as portas vão abrir, sabe? Independente de onde você esteja, quem você esteja representando, com quem você esteja trabalhando, aquilo que você tem que carregar é trabalhe duro, seja ético naquilo que você está entregando, não fale mal digamos, dentro do nível competitivo, né, mas não fale mal dos seus concorrentes, né. Hoje ele é um concorrente teu, ele não é seu inimigo, a gente tem que lembrar disso, Nunca, né. nunca. Ele é um concorrente teu, mas você nunca sabe quando você pode estar trabalhando do outro lado também, né. Exato. E honre o que você está se comprometendo a entregar. Exato. Né? Seja uma pessoa de palavras, assim, as pessoas vão olhar para você e falar assim, não, pode confiar, esse cara ele vai entregar. O que tu acha que falta muito, Luiz, agora? Olhando não pro Luiz agora, olhando assim, pegando esse comportamento que o Luiz colocou como base, mas olhando para aquilo que muitas vezes falta dentro do nosso mercado. Onde você acha que o profissional, que é representante comercial hoje, de linhas que são similares às suas, que muitas vezes são concorrentes teus, o que você acredita que falta nesses profissionais? Ou onde esses profissionais poderiam melhorar? Vindo, por exemplo, de alguém que foi DTM por anos, 15 anos de DTM, Sim. né? Natan, eu assim, enxergo que hoje o pessoal tá ficando muito ansioso, cara. Você é bombardeado de informação, é muito fácil você acessar algum tipo de informação e tudo mais. E eu vejo que muitas das vezes as pessoas, assim, que no nosso ramo,
e eu não vou dizer assim que sejam todos, mas principalmente da turma assim, um pouco mais nova, mais recente, que tá entrando no segmento bombando. Os caras, você vê que os caras parece que eles já vieram programados, eles sabem, entendeu? Até conhece muito bem as coisas, às vezes sabe até mais coisa do que você, mas uma ansiedade do trem virar e ter que acontecer, e acha que a área já tem que faturar, acha que o relacionamento com aquele consultor você já tem que conseguir naquela visita, naquele dia, ele já tem que sair, você tem que sair de lá, esse cara já tem que estar com o drive na cabeça, sabendo do seu produto e te ajudando a vender. E se aquilo não aconteceu, o cara entra num processo reverso, frustração, né? frustrante, aí ele sai de uma empresa e vai para outra, e assim, eu acho que tem que ter calma. Eu acho que precisar assim de estudar um pouco melhor o cenário, o que você está fazendo, do que você está se propondo a fazer. Você sabe o que é para fazer? Você sabe como que tem que fazer? Às vezes o cara sabe, só que não sabe por que está fazendo aquilo. E se ele sabe o como fazer, mas não entende o porquê, ele não enxergou o propósito dele. Justo. Então esse cara ele vai se enchendo cada vez mais de informação, vai buscando cada vez mais. Aí de repente ele começa a mergulhar em algumas informações que não são fidedignas e de repente esse cara se perde. Então eu vejo que é muito isso. A gente precisa, né? Porque o celular hoje é uma arma na mão, cara. Você precisa ser seletivo. Sabe? Você precisa de se portar um pouco melhor, saber o que você está postando, saber o que você está falando, pesquisa um pouco melhor, sabe? Vai nos antigos. Tem muito cara assim que para muitos tá, esse cara aí já passou o tempo dele, ele já não tá tão atualizado, cara. Eu gosto muito dessas pessoas. Que bom. Entendeu? De se escorar neles e tudo mais. Eu penso que é o que muitas das vezes falta. Entendeu? Eu também digo assim, Luiz, que no mundo onde a gente está cada vez mais acelerado e no mundo que está cada dia que passa mais automático, um pouco de humanidade não faz mal para ninguém, né? Principalmente pelo ponto de vista que atender o cliente, quando a gente está dentro da propriedade do produtor rural, atender o cliente bem também é um propósito. Lógico. Né? Então, assim, é isso que faz com que a gente consiga ter resultado. Essa entrega além daquilo que você prometeu. Essa entrega, essa preocupação. Eu falo que esse dedicar-se. Então, assim, cara, posicione-se, dedique-se, faça com amor, né? Talvez seja isso que falta um pouco para... Eu não vou dizer assim para a nova geração, não vou falar assim para muitos profissionais que estão obcecados. Né? Eu falo que a ambição é um ponto muito bom, né? Mas essa ganância não faz o profissional agir com humanidade. Né? Sim, exato. E às vezes o cara, ele fica assim, ele se cerca de tanto acessório, lê tanta coisa, vê tanto vídeo e ele perde a essência dele. A essência dele. Sabe? E a essência dele vai conectar mais ele com o cliente no final ou com outros profissionais do que qualquer outra coisa. Né? E aí vem umas coisas muito pasteurizadas. E você vê que o produtor, cara, ele já tá de saco cheio disso. Concordo. Entendeu? Concordo. Ele já pegou isso. Ele acha que, assim, o pessoal vai atender e acha que o produtor é meio que bobo. E pelo contrário, bicho, ele já foi e voltou 10 vezes. Esse cara já quebrou, já levantou, já passou um tanto de perrengue na vida. Você não vai ensinar nada pra ele. Não vai, velho. Você não vai ensinar nada. Entendeu? Você pode agregar em alguma informação, em algum posicionamento. Então aí, né? Se prepare, não vai com uma coisa muito pasteurizada, uma conversa muito mecânica. Os caras já vai ali no TPV, ao pé da letra. Justo, cara. Cara, deixa que seja natural. Eu gosto assim muito de andar com os consultores das revendas para fazer negócio. E é assim, cara, não adianta você querer, não vai marcar 10 visitas para fazer no dia, não. Não, você não vai dar isso. conta. Vamos fazer 2 visitas boas, sabe? Vamos entender, vamos fazer todo o processo todinho, que você vai ver que lá na frente isso é uma venda saudável, com uma margem boa pro canal. Você consegue colocar ali praticamente boa parte do seu portfólio. Você tá ouvindo o cara, ele vai te dando ali cada vez mais durante a conversa tudo que você tem para poder oferecer para ele. Concordo. E no final acaba que a venda ela é uma venda natural, é uma venda saudável, né?
E de fato ela se tornou irresistível pro cliente. Lá na frente a conta fecha, né, Luiz? Fecha, cara. E aí você vai vender esse ano, você vai vender no ano que vem, você vai vender todo ano. Em poucas palavras, Luiz, para que a gente possa encerrar com chave de ouro essa conversa que a gente está tendo aqui, que tá muito boa e por mim, nós podíamos ficar aqui até 3 horas conversando aqui, mas qual que é o conselho, em poucas palavras, assim, qual que é o conselho que você deixaria que transmita a essência do Luiz? Qual que é o conselho que você gostaria de passar para todos os profissionais que estão te assistindo hoje? Cara, quem é o Luiz, né, para passar algum conselho assim? Eu acho que ainda tem um tanto para aprender, Nathan. Olha que humildade, hein? Mas isso é assim, mas eu falo o seguinte, cara, eu acho não, tenho certeza. Primeiro, o cara, ele tem que ter foco no que ele tá fazendo. Uhum. Para ele ter foco, ele precisa de gostar do que ele faz. Uhum. Ele gostando do que ele faz, ele vai começar a enxergar que tem um propósito em tudo aquilo que ele se propôs a fazer. E a consequência disso é ele fazer um trabalho bem feito. Uhum. Só que ele fazendo esse trabalho bem feito, vai ter muita gente que às vezes vai ter invejar esse cara. Uhum. Não importa, trabalhe com ética, trabalhe duro, honre aquilo que você está propondo. Uhum. Que eu tenho comigo que as coisas positivas vão ser consequência de tudo isso aí. Show de bola. Luizão, satisfação conversar contigo, meu irmão. Que prosa boa, cara. Valeu Parabéns demais por essa carreira profissional que você tem, parabéns pelos valores que você traz para dentro da tua vida profissional, parabéns pela família que você construiu também. E para a galera que está aqui assistindo a gente até agora, fique aí que daqui a pouquinho tem mais AceroCast. Já parabenizo o Luiz aqui mais uma vez por todo o trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta, moçada. Tamo junto.